que petar, professor? Assim, como é que você vê, do ponto de vista cronológico, quando se vier a ser inserido no mercado? Atrás da vacina tem uma história mais interessante de contar, que é uma história do que a gente chama de o Vale da Morte das patentes brasileiras. Sim. Né? A gente tem muitas patentes no Brasil para trazer remédios ou medicamentos farmacêuticos para resolver o problema dos brasileiros. Só que a gente, em 2001, o Brasil assinou um tratado com a OCDE, que é um tratado de como se desenvolve o medicamento. Uhum. E aí esse tratado tem uma série de regras que harmonizou as relações entre os países para dizer, quando eu registro na Anvisa, eu cumpri os quesitos que me permitem também registrar no FDA, no EMEA na Europa e em outras agências regulatórias. Foi ótimo do ponto de vista econômico, só que não se investiu no Brasil para criar a estrutura necessária para a gente conseguir fazer os nossos próprios medicamentos. Uhum. E a vacina está tentando romper com esse paradigma. Por quê? O que é esse paradigma? Eu tenho uma prova de conceito, eu mostro que funciona em animais, mas aí eu preciso cumprir essas regras junto à Anvisa para eu poder regulatoriamente obter uma autorização da Anvisa para poder fazer os testes em humanos. Uhum. Então, a gente morria aqui. Então, a maior parte dos colegas que fizeram algum remédio pararam aí porque, bom, eu não consigo ir daqui para frente. Então, logo quando a gente conseguiu fazer as provas de conceito, a gente buscou uma pessoa, que é a professora Gisele Goulart, que ajuda a gente na parte regulatória para responder esses quesitos. E aí, bom, do ponto de vista de estudos animais, a professora Mayla Castro ajudou a gente muito a avançar nisso, estudos de toxicidade, prova de conceito, essa coisa toda. Só que a gente tem um gargalo hoje, que é conseguir fazer um lote da vacina em condições de boas práticas de fabricação. Certo. E aí foi super interessante, porque a gente foi até São Paulo, o vice-governador de São Paulo convidou a gente para ir lá conversar com isso, e a gente viu várias instituições nacionais falando, nós não temos essa estrutura, nós não temos essa estrutura, nós não temos essa estrutura. E eu que achei que era um gargalo da UFMG, descobri que o gargalo não é da UFMG, nacional. Porque se São Paulo não tem, dificilmente vai ter outro lugar que vai ter. E aí é um pouco que a gente está tentando passar uma página, né? E eu ainda tenho uma outra limitante, que a minha molécula de partida é uma molécula que é proibida no Brasil, que é a cocaína. Certo. Então, eu tenho um outro problema. E aí, o que a gente faz normalmente é, quando chega nessa etapa, desenvolve toda a receita de bolo de produzir aquela molécula, que é super caro em termos de investimento. E aí eu mando essa molécula para um laboratório internacional, que recebe a receita de bolo, fabrica o lote para mim, espera genericar. E aí, quando genericar, ela não gasta um tostão, porque ela já tem a receita de bolo, ela já sintetizou meu lote, e aí um abraço, né? O Brasil deixa mercado brasileiro perde muito. Não é o mercado brasileiro, né? A indústria brasileira deixa de ganhar, sim. E a gente deixa de trazer royalty para o país num determinado momento. Então, assim, isso tudo traz prejuízo, mas tem um outro prejuízo que é muito grande. Se a gente for pegar medicamentos para doenças nacionais, né? Leishmaniose, malária, a gente usa os mesmos medicamentos que foram desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos nos anos 60, que são cheios de efeitos colaterais, que são pouco eficazes, que têm uma série de limitações. Existem várias patentes no Brasil que resolve esses problemas com remédios que, em princípio, podem ser melhores, mas que a gente não consegue romper esse vale da morte e trazer eles para o braço, a boca, né? Outra via de utilização de quem precisa. Então, por trás da vacina tem também um desejo muito grande nosso de conseguir fazer essa plataforma de desenvolvimento de medicamentos dentro da UFMG, de forma que a gente possa, na UFMG, desenvolver esses medicamentos e os colegas do país que têm o interesse postular de vir trabalhar com a gente e fazer romper essas barreiras. Então, é um pouco isso que nós também estamos fazendo. E aí entra uma pergunta, que é a que você fez, né? Quanto tempo leva isso para chegar no mercado? Eu sempre dou uma resposta do John Kennedy, né? Assim, olha, ele estava lá encurralado porque os russos estavam chegando na Lua e tal, não sei o quê. O Congresso chamou ele lá e falou assim, mas quando é que o americano vai chegar na Lua? Porque os russos já estão quase lá. Ele respondeu assim, quando vocês derem dinheiro para a gente conseguir andar, né? E a grande questão hoje é essa, porque tem equipamentos que eu preciso nessa estrutura que custam 2, 3 milhões de reais, né? Caramba! É muito dinheiro, mas quando a gente vai olhar, só um lote desse, os caras, além de receber a receita de bolo, eles ainda me cobram $1,5 milhão para poder me mandar 20 gramas do negócio, entendeu? Do FMG V4N2. Caramba mesmo? Isso tudo? É isso tudo. Caraca! Então, assim, um aparelho desse é baratíssimo.
porque $1 milhão são 7 milhões e meio de reais, entende? E eu preciso, para a Anvisa, para registrar, eu preciso de 3 lotes. Então, assim, essa estrutura ela fica barata para o país, se a gente for pensar. Então, a gente está correndo atrás, né, de montar a estrutura em paralelo ao desenvolvimento da vacina. Tá? A gente recebeu agora 10 milhões do governo do Estado, do secretário de Saúde, que vão permitir dar um passo, que é terminar essa síntese que é dentro das normas que a Anvisa exige. A gente precisa de mais 10, 20 milhões, mais ou menos, né, para a gente conseguir fazer o estudo de fase 1 e fazer um estudo de fase 2. Um estudo de fase 1, na verdade, é um fase 1-2A, porque ele, como a gente consegue medir o desfecho que é produzir anticorpo, a gente consegue saber se vai funcionar ou não vai funcionar. Então, no estudo de fase 1, que normalmente a gente determina só a segurança, a gente também vai saber se funciona ou não funciona. Esse estudo provavelmente vai incluir pessoas que foram dependentes de cocaína, que desejam manter-se em abstinência. Não é para paciente ainda, porque a ideia ali é mostrar que a vacina é segura, ou seja, não traz malefício para quem utiliza, e estabelecer a dose que de fato funciona. E no segundo momento fazer o estudo de fase 2B. Aí sim nós vamos para dentro de uma clínica, de clínicas em pacientes internados. E aí quando eles entram em abstinência, a gente vai aplicar a vacina e vai comparar aqueles que recebem o placebo ou a vacina, se o tratamento normal traz alguma diferença com a vacina ou não. Se trouxer, aí tem 2 possibilidades. Sendo um tratamento inovador para uma doença que não tem nenhum tratamento registrado, a gente pode pleitear junto à Anvisa de fazer um registro de fase 2, no estudo de fase 2, fazendo os estudos de fase 3 ao mesmo tempo. Eles chamam isso de fast track. E aí a gente já poderia comercializar a vacina e continuar fazendo os estudos de fase 3. Se o fast track não for aceito, a gente precisa fazer os estudos de fase 3. Aí o montante de recurso aumenta, porque o que é o estudo de fase 3? Eu quero replicar o resultado do estudo de fase 2 em centros diferentes, ou seja, aqui no Nordeste, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, qualquer lugar que eu aplicar a vacina, eu vou ter a mesma resposta. Certo. Se o estudo de fase 3 confirma, se é a mesma resposta para todo mundo, em princípio a Anvisa registra um medicamento e, bom, aí vai para um outro caminho, que é precificação, mercado público, essa coisa toda, que é uma outra história que está longe ainda, não vou nem conversar sobre ela. Na próxima vez. Se fosse um estudo de fase 2, o que eu falo é o seguinte, em 2 a 3 anos a gente teria isso no mercado se tivesse o recurso para poder chegar lá. Tá? 2, 3 anos. 2, 3 anos, Achei que fosse mais. E aí, se tiver que fazer o estudo de fase 3, aí a gente acrescenta mais 2, 3 anos, que é o tempo que leva para ser feito, porque é um grande estudo, muita gente, essa coisa toda. Caramba, que incrível. O que eu puder ajudar, professor, dentro das minhas limitações. Sim. Eu não tenho esse dinheiro todo para financiar o trabalho, mas divulgando até é interessante para mostrar para as pessoas a importância de se investir em ciência, né? Eu acho que é uma conscientização. Não, e aqui não é ciência só, é ciência aplicada. Ciência aplicada. Porque onde eu estou falando da questão de romper esse vale da morte, tem muitas implicações. Primeiro, a gente poder fazer os medicamentos que os cidadãos brasileiros de fato precisam. Não estou falando da vacina, estou falando de medicamento para malária, dengue, febre amarela, leishmaniose. São coisas que a indústria farmacêutica não está muito aí hoje, porque, bom, tem as soluções antigas, não é problema nos países do norte e continuamos assim. Sim. Né? Então, a gente teria estrutura para desenvolver os nossos próprios medicamentos para os nossos cidadãos. Mas tem uma outra questão, que é uma questão econômica. Né? A gente continua, e aí eu sofro com isso, porque eu tive que explicar para minha filha porque eu estava trabalhando tanto nesses últimos 6 meses. E assim, eu parei e fiz uma reflexão com ela, que é o seguinte, assim, quando a gente vai para um país estrangeiro, a gente fica assim, nossa, a natureza é bonita, né? O Grand Canyon, as montanhas e não sei o que, lá na Europa, na Suécia e tal, todo mundo fica olhando. E aí eu tenho um desespero, porque eu sou muito de montanha, né? Então, assim, a gente em Minas está embarcando as montanhas nos navios e mandando para a China. Sim. E estão ficando buracos aqui. E aí eu falei com ela, olha, em vez de a gente ficar com um buraco aqui, porque a gente tem que mandar a montanha, um dia que a gente passar a mandar quilos de remédio para fora, eu posso guardar minhas montanhas.
Eu não preciso ficar mandando minha natureza, minhas trilhas, meus riachos, minhas cachoeiras, minhas fontes para fora. Nós estamos fazendo isso. Por quê? Porque a gente assinou um tratado e esqueceu de fazer a estrutura que precisava para conseguir atender o que a gente assinou. Sim. É paradoxal. E aí o Brasil, em vez de ser hoje um exportador de biológicos, um exportador de farmoquímicos, um exportador de soluções que custam um valor agregado muito alto, nós continuamos mandando montanha, soja e gado para fora. Né? Então, assim, isso é um grande paradoxo, porque a gente assinou o tratado, bastava, né, quem assinou honrar o compromisso de montar a estrutura para que a gente pudesse fazer isso aqui. E aí, a nossa por trás da vacina, né, assim, tem um desejo muito forte da gente conseguir romper com essa perspectiva, que é uma perspectiva muito ruim para os nossos cidadãos e para o nosso país. Nossa, que incrível. De novo, que eu puder ajudar, professor, vai ser um prazer incomensurável, como eu gosto de dizer.